Meus cumprimentos a todos e todas. Nós vamos fazer uma discussão aqui que eu trouxe para que os meus alunos discutissem sobre a questão do currículo oculto, sobre a questão dos comportamentos e valores, relacionando com um documentário que tem na Netflix, que chama-se The Mask You Live In, mais ou menos traduzido seria assim, As Máscaras que Eu Carrego em Mim, que trata-se de um documentário que aborda sobre a masculinidade nos Estados Unidos. Portanto, o documentário, ele propõe fazer um novo olhar sobre o machismo que está enraizado em nossa sociedade, mas ao mesmo tempo ele nos ajuda a entender as causas desse problema, que é bastante interessante. As causas, né, e as consequências deste problema para os nossos jovens. Né? De uma maneira geral, ele vai mostrar, por intermédio de várias cenas, com depoimentos a diferentes especialistas, dentre eles educadores, sociólogos, psicólogos, atletas, médicos. E aí o que vai ter? Vai ter um olhar sobre o cerne dessa discussão feito junto aos meninos na sociedade americana. E obviamente, o que a gente pode dizer? Que a gente pode trazer toda essa discussão que é feita no documentário para a cultura de um mundo geral, digamos assim, no Brasil, nos Estados Unidos, como já é, né, um documentário de lá, mas em outras culturas em que o machismo também é enraizado. Né? Então, o diferencial dessa obra que é interessante, que o autor propõe, né, pensar que os homens, que geralmente são tratados como culpados, na verdade eles acabam sendo vítima dessa própria cultura que a sociedade cria sobre eles. Né? Então, nesse sentido, o documentário vai trazer, por exemplo, né, que os homens são criados para serem fortes, para serem viris, para serem os melhores. Então o documentário vai mostrando toda essa máscara, que seria assim, a máscara de ser o provedor. Ele vai crescer para ser o provedor, ele vai crescer para ser o homem forte, e com isso, né, aí ele vai trabalhar todos os códigos que vão sendo incutidos na cabeça do menino pequeno, do bebê, que menino não chora, que menino não pode ser sensível, que ele não pode ter muitos coleguinhas, que ele não pode apreciar aquilo que as mulheres apreciam tendencialmente. Então tudo ligado à estética, à arte, à culinária, à dança, é do mundo feminino, é do mundo masculino. Então toda essa forma de olhar para o padrão das mulheres para o homem não pode ser aceitável. Então a gente vai criando toda uma máscara que é aceitável, porém que a criança, ao se tornar adolescente, ou se tornar um homem adulto, carrega essas máscaras e vai ter muita dificuldade de lidar com ela. E as consequências, o filme vai mostrando, por exemplo, já vai acontecer no ambiente escolar, por exemplo, com índices relevantes de reprovação e abandono da escola em relação, por exemplo, às próprias meninas, um índice de suicídio, no caso dos Estados Unidos, como mostra lá, é a terceira maior causa entre os meninos. Mostra também um índice que é preocupante, a gente sabe muito bem que também no Brasil, no próximo e outros lugares do mundo, a permissão e o incentivo dos meninos desde pequeno a fazerem uso, acesso a sites pornográficos desde muito cedo. Então, o documentário vai mostrando, por exemplo, a relação que o menino vai fazendo desde pequeno com a mulher, mas como uma mulher produto, né? Como objeto diferente, e de repente, quando ele tem que namorar uma menina, aquela que a sociedade criou e que não foi criada como ele,
ele não se vê, né? Ele não se vê acolhido, ele não sabe lidar com aquela mulher que é sensível, que chora, né? Que a mulher chora, ela é sensível, digamos assim. Então, todos esses aspectos vão ser muito importantes, né? Para criar todo um sofrimento que acaba voltando para a sociedade. No caso, com as marcas que a gente tem, a gente pode falar do machismo, que é a estrutura do patriarcado criada a partir de toda estas imagens que são construídas desde pequeno no universo. Obviamente cria-se no universo do menino isso, e no contraponto no universo da menina um outro universo, mas o documentário vai mostrando isso, e a gente vai fazendo as analogias, porque é óbvio, você cria toda uma ideia de que desse menino que vai crescer, que vai ser útil à sociedade, que vai ser feliz, e por isso ele não chora. Tem todo um aspecto criado aí que ele possivelmente vai ter dificuldade de lidar quando no universo do mundo real, que essas coisas não são assim. Mas, obviamente, o documentário vai abordar, então, dentro dessas imagens que são desejadas, né? Você cria uma contra-imagem que tudo que seria contra isso, né? Ou contra esse perfil ideal, cria-se então que nós vamos ter dentro da escola o bullying, a homofobia, o racismo, a permissão por um estupro coletivo, o assédio, todos os tipos de violência. Porque esse tipo de homem criado é um tipo de homem que pode fazer tudo, né? E a sociedade foi mudando com o tempo, e as mulheres também foram mudando com o tempo, e numa relação diferenciada com todas essas imagens. O que nós temos, então, é este mundo, né, que desenvolve essas práticas cotidianas, né, que silencia as emoções, os afetos desses adolescentes e desses jovens, e acabam por os obrigar a usar máscaras para sobreviver sobre esse jugo dessa opressão, dessa dominação, né? Então, expressões como a gente ouve muito comum, né, para lidar com essas imagens seria para o menino desde pequeno: menino não chora, seja homem, você não é mulherzinha, homem não brinca com boneca, no contraponto, né? Mulher vadia, mulher que se oferece, e se o menino tem uma opção sexual diferente, seu viado, né? E aí essas linguagens vão todas disseminar uma cultura machista, que junto com isso vem outras violências que a gente tem, não é? Então, o que é muito importante nesse documentário é que a gente vai ver, então, que os jogos que a gente vai falar aí, metafóricos, mas que são muito presentes, que são jogos dominantes do capitalismo, do colonialismo, em especial para esse documentário O Patriarcado, né? A gente que achava, por exemplo, obviamente que no mundo moderno, pós-moderno, a gente teria as vitórias do movimento, por exemplo, feminista, com outros tipos de movimento das minorias que vão aflorar os direitos das nossas subjetividades serem acolhidas. A gente vai ver cada vez mais, né, e significativamente, uma discriminação sexista, um feminicídio que a cada vez mais aumenta. Quando a gente está vendo agora a relação da pandemia, que os homens estão mais dentro de casa, nós temos um feminicídio aumentado. Então, nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem uma tendência ampliada, ao invés de ter diminuída em relação ao respeito ao diferente ou às possibilidades de cada um, a gente tem aumentada, porque, obviamente, essas noções que são passadas em relação ao homem,
numa perspectiva neoliberal, elas florescem ainda mais. Então, o que a gente pode dizer é que este documentário é extremamente importante para a gente pensar todas as relações. Aí a família começa na família e que depois ela se desenvolve na escola de diferentes maneiras e que acaba depois sendo reproduzida num novo casamento, uma nova família e que vai reproduzindo todos esses códigos. E o documentário nos permite avaliar o sofrimento que até esse homem, como o documentário traz, que é muito interessante, acaba sendo vítima dessa sociedade, criando uma imagem sobre ele, que ele precisa passar de macho, de masculino, mas que o faz também sofrer bastante, porque ele não consegue ser tudo o que a sociedade projeta sobre ele e acaba desencadeando uma série de fatores que são todos esses que nós já relacionamos aí e que são muito importantes e que têm causado muito sofrimento, relembrando diferentes tipos de bullying, a homofobia, o racismo, estupros coletivos, os assédios e outros tipos de violência. Ok? Vamos pensar sobre isso. Muito importante. Grande abraço e nos vemos em outro debate.